Graça e paz, Igreja do Deus vivo. É com muita alegria que nós estamos hoje retornando à casa do Senhor para agradecer a Deus pela vida dos nossos pais, da família. Por isso que esse dia hoje é muito importante para nós. Dia 8 de agosto, com a graça de Deus, estamos caminhando com as famílias. Por isso que hoje nós estamos vendo aqui uma presença relevante de todos os lares. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, a casa de vocês, de uma forma assim maravilhosa, de acordo com aquilo, conforme as necessidades de cada lar e de cada família. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite na casa do Senhor. Os nossos visitantes, sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês, a sua casa, sua família. E que hoje seja um dia, uma noite de respostas para todos nós. Por isso eu quero convidar a você a abrir a palavra do Senhor lá em Marcos 5. Mesmo assentado, nós vamos estar lendo a partir do verso 21 ao verso 24 e depois do verso 35 ao verso 43. O nosso tema já está aí colocado para nós. Jairo, pai sensível às necessidades da família. Pai sensível às necessidades da família. Onde está o nome do Jairo? Eu queria que você, pai, fechasse os olhos agora e colocasse o seu nome. E completasse a frase, Pai sensível às necessidades da família. Feche seus olhos, coloca o seu nome aí, antes desses dois pontos, e completa a frase. Coloca o seu nome assim, imagina, Arildo, pai sensível às necessidades da família. Você consegue fazer? Vamos fazer isso? E logo após vamos estar lendo a palavra do Senhor, Marcos capítulo 5, do versículo 21 a 24, e do versículo 35 ao 43. Amém? Apenas um exercício para começarmos o que Deus tem falado conosco nesses dias e especialmente nesta noite. Nos fala assim a palavra do Senhor: tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ali grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente suplicou: minha filhinha, olha como a palavra de Deus apresenta Jairo se dirigindo ao Senhor Jesus e falando da sua casa, especificamente da sua filha. Minha filhinha está à morte. Isso mostra o carinho, o zelo, e vamos dizer assim, o amor que ele tinha por sua filha de 12 anos, que estava assim, muito doente neste momento, e estava ali, segundo Jairo, pertinho da morte, Então vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Possivelmente, nós estamos falando de uma região de Cafarnaum, e possivelmente Jairo já tinha ouvido falar de Jesus, ou já tinha tido um contato próximo do Senhor Jesus. Por isso que ele vai até o Senhor Jesus e fala assim: põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Ou talvez ele já tinha ouvido falar dos milagres que o Senhor Jesus tinha realizado. Por isso que ele vai ao encontro do Senhor Jesus. Versículo 24. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Então Jesus não rejeitou este convite, por mais complexo que ele recebeu e da forma que Jairo apresentou. Então, nesse primeiro momento, nós podemos perceber que Jesus está sempre à disposição daqueles que o buscam, que aqueles que se direcionam a Ele, e principalmente aqueles que direcionam a Ele reconhecendo o seu senhorio, que Ele é Filho de Deus, e principalmente crendo que está nas suas mãos a solução para o seu drama, para o meu drama, para o drama especificamente vivenciado por Jairo. O homem que se prostrou diante de uma multidão. O texto diz que ele estava ali imprensado junto ao mar. E Jairo chegou e se lançou aos seus pés. Não pensou duas vezes e fez o convite. E Jesus prontamente atendeu o convite. O versículo 35, dá um pulinho lá no versículo 35 agora do mesmo capítulo.
nós vamos ver esse encontro, essa chegada do Senhor Jesus à casa de Jairo. Então o versículo 35 começa assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, ou seja, da casa de Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Por que ainda incomoda o mestre? Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua decisão? O que você faria diante desta notícia tão terrível que chegou agora a Jairo? No primeiro momento, ele fala que está muito enferma. No segundo momento, ele chega já com as pessoas que estavam em sua casa, dizendo: olha, a sua filha de 12 anos já morreu, então não incomoda mais o mestre. Ou seja, ninguém mais pode fazer nada por você, Jairo. O que você pode fazer agora é voltar à sua casa e preparar ali o sepultamento da sua filha e se despedir dela, não tem mais o que fazer. Nem Jesus, o mestre que está aí, pode resolver o problema. Que notícia terrível. Mas olha só como é que se desenvolve esse encontro, essa caminhada de Jesus em direção à casa de Jairo e com o Jairo e diante dessa notícia. Olha o versículo 36. Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Significa que Jesus não deu a mínima, não deu atenção nenhuma, não valorizou aquela notícia. Se podemos dizer hoje, ele estava assistindo um canal e de repente ele mudou o canal. Não deu nada, não deu a mínima, não teve interesse. Podemos dizer que Jesus sequer lamentou diante de uma notícia tão trágica como essa. Ele focou em Jairo. E como nós pudéssemos até agora pensar e imaginar: o que você veio me pedir? A cura de uma enfermidade? Ou você veio a mim crendo que eu posso todas as coisas? Jesus primeiro não valorizou em nada a notícia que chegou a Jairo, mas foi a Jairo e disse: não temas. O consolo direto ao seu coração. A notícia que você recebeu não é para que você tenha receio dela, medo dela. Ali já começou o milagre do Senhor Jesus. Quando vai ao coração de um pai aflito, conforta e o leva a crer pela fé que o impossível é possível, quando falamos pela manhã. Não temas, crê somente. O seu papel, Jairo, é continuar na mesma fé que você tinha quando você foi até mim dizendo que sua filha estava enferma. Então agora, com esta notícia trágica, continue crendo em mim. Crê somente. Versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, e os irmãos Tiago e João. A particularidade do Senhor Jesus, a soberania do Senhor Jesus, o livre-arbítrio do Senhor Jesus, Ele ali decidiu levar Pedro e os dois irmãos, Tiago e João, diante desta missão que ele tinha ali com Jairo. Versículo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Então, verdadeiramente, a cena era uma cena de velório, de morte, de algo irreversível. Ou seja, todos estavam cientes que a casa de Jairo agora iria viver um luto, porque a sua filhinha de 12 anos tinha morrido, acabado de morrer. E o sinal de que isto era verdade é que as pessoas que estavam ali estavam agitadas, choravam e muitos pranteavam pelo acontecimento, por este momento tão difícil, tão complexo que Jairo estava vivenciando. O versículo 39 diz: ao entrar lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? Lá atrás falaram assim: a sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Agora é o mestre que está falando. É o mestre que está perguntando: por que estáis em alvoroço e chorais?
e ele responde a pergunta que ele faz. A criança não está morta, mas dorme. Ou seja, o laudo catavélico, a perícia dos entendidos de morte estava errada, porque o Senhor da vida chegou. O dono da vida chegou, o Filho de Deus apareceu, as trevas se dissiparam e a luz chegou. E tudo aquilo que era uma verdade deixou de ser uma verdade, porque Jesus altera todos os fatos. A presença de Jesus, tudo pode mudar. Então o que eu penso, o que eu acho, o diagnóstico que eu recebo, a palavra que veio até mim, que por mais difícil que seja, quando Jesus aparece, tudo isso pode ser mudado. Jesus fala, a criança não está morta, dorme. E isso foi assim algo cômico, acredite, foi algo cômico diante daquela multidão que chorava primeiro, planteava de uma forma tão assim eloquente, presente, tão assim, vamos dizer assim, que marcava a vida das pessoas, né? Quando você chega num ambiente triste, o choro, entra ali um sentimento de tristeza muito profunda. E aquelas pessoas que agora que estavam chorando pela morte, quando recebe a notícia do seu juízo que ela não estava morta, mas dormindo, o choro se transforma em riso. Mas não é um riso de alegria, é um riso que tem ali um gosto e sinônimo de zombaria, de incredulidade. Imagine isso, irmãos. Versículo 40, e riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Ou seja, aqueles que duvidam, aqueles que não acreditam, aqueles que zombam do Senhor Jesus, jamais serão convidados para entrar à presença do Mestre, para perceber o que ele pode fazer. Jamais entrarão no lugar que ali será agora a raiz de toda alegria, de toda uma vida, de toda uma existência de uma casa, de uma família. Eles não serão testemunha dos feitos poderosos do Senhor, das maravilhas do Senhor. Eles serão terão sempre no seu coração a alegria de uma tristeza, de uma morte, e perceber que eles estavam enganados quando não confirmaram a sua fé e a sua certeza em Jesus, que podia de fato ressuscitar aquela criança. Jesus fala assim, saiam todos. Jesus toma posse da casa. A casa agora é minha. Eu mando nessa casa. Não só posso operar os milagres, mas agora eu também posso escolher quem serão as testemunhas deste milagre. Então nenhum daqueles que choravam e que depois passaram a rir de forma a zombar do Senhor Jesus, tiveram o privilégio de assistir o milagre da ressurreição da filha de Lázaro. E olha o que Jesus, de Jairo. Olha o que Jesus fala no versículo 41. Tomando-a pela mão, diz, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Levanta-te, em ato contínuo, versículo 42, imediatamente a menina se levantou, e como menina, como nós vimos aqui, como criança, uma pré-adolescente, se pôs a andar, como qualquer outra criança que estava dormindo, e agora contempla a vida, o dia, a luz, e se põe a viver em alegria. Aquela menina que por sua enfermidade gerou preocupações e tristeza no coração dos seus pais, agora na presença do Senhor Jesus, promove alegria no coração dos seus pais e promove a ressurreição. E mostra para Jairo, para sua família, para toda a sua casa e os discípulos, que Ele é o Senhor da vida, que Ele tem a última palavra, que Ele pode mudar toda a história, toda e qualquer situação. Mas Senhor Jesus, versículo 43, Jesus diz assim, ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que descesse, né? E fez com que a menina fosse ali alimentada.
Um breve resumo daquele momento, daquela cena pela qual o Senhor Jesus estava vivenciando ali com Jairo. Mas quem foi Jairo? Quem é este homem? Nós vamos conhecer ele um pouquinho mais hoje. Jairo foi um dos chefes da sinagoga lá no tempo do Senhor Jesus. Por isso que ele foi até o Senhor Jesus. E a história de Jairo ficou conhecida porque a sua filha, como nós lemos, foi ressuscitada pelo Senhor Jesus. E Jairo é mencionado nos 3 evangelhos sinóticos, né? Embora em Mateus não tenha ali registrado o seu nome. Nos demais, Marcos e Lucas, o seu nome é ali mencionado. E provavelmente de origem hebraica. O nome de Jairo, né? Se você conhece algum Jairo, significa Javé ilumina, na questão do nome em hebraico. Então pouco se sabe especificamente sobre quem foi Jairo. Você não vai achar assim uma biografia detalhada de quem foi Jairo. Mas a palavra de Deus, em poucos textos, nos revela, nos mostra nos seus escritos bíblicos e enfoca o que ele é, quem ele foi, quem é a pessoa de Jairo, né? Mas em alguns detalhes nós vamos o conhecendo de uma forma tremenda. O que nós conhecemos diretamente que Jairo foi um chefe na sinagoga. Então, como é que era essa chefia? O que ele fazia? Jairo ocupava uma posição importante. A Bíblia diz que ele ocupava um posto de extrema honra e privilégios na sinagoga. Mateus, em seu escrito, diz simplesmente que Jairo era um chefe. Então, você já sabe aonde ele está ali, né? A hierarquia da sinagoga. Ele era um chefe. E Mateus não explica que tipo de chefia ele exercia nesse mesmo tempo, né? E é onde ele informa no capítulo 9, versículo 18. Mas a palavra grega utilizada por Mateus sobre a ocupação de Jairo tem um significado amplo, que inclui, primeiro, governador. Então era ele que governava a sinagoga, chefe também, líder, administrador. E uma palavra muito interessante no sentido literal do seu significado, comandante. Ou seja, ele era tudo na sinagoga. Tudo e mais um pouco, né? Possivelmente, existiam sinagogas que eram, e tinha um grupo de anciãos ali que comandava. Mas tinha sinagogas pequenas que apenas um fazia todas as coisas. Então, contudo, são os evangelhos de Marcos e Lucas que aprofundam essas informações e qualificam o tipo de chefia de Jairo. Então você já está imaginando que Jairo era um homem extremamente ocupado com os seus afazeres. Marcos e Lucas dizem que Jairo era um dos principais da sinagoga. Principais. O homem mais importante da sinagoga, a referência da sinagoga. E essa mesma expressão pode ser traduzida como chefe da sinagoga, príncipe da sinagoga ou dirigente da sinagoga. Então, para onde nós caminharmos no original da palavra, nós vamos ver a ênfase e a importância a importância que Jairo tinha na administração da sinagoga. Então, a sinagoga, para nós hoje, é importante conhecer, basicamente era uma assembleia de judeus que se reunia para orar e também dedicar à leitura e exposição das Escrituras. Podemos dizer que a sinagoga era uma igreja. Era ali a matriz de uma religião do judaísmo, onde todos se reuniam para orar, para as suas orações, e eram várias orações durante o dia, e também ali para a leitura e exposição das Escrituras. Então a sinagoga era governada por um grupo de anciãos, como já falamos, dos quais um desses anciãos era Jairo. Então nós também podemos entender que Jairo não era uma pessoa jovem, já estava ali naquela condição de ser ancião, ou seja, uma idade mais avançada. Então esses anciãos eram responsáveis por manter a boa ordem nas sinagogas, nas reuniões que ali a cada dia eram feitas. E eles selecionavam os mestres, olha bem, selecionavam os leitores que se ocupariam nas reuniões pela leitura e também pela exposição da palavra, das Escrituras. E também selecionava aqueles que conduziriam as orações. Então a responsabilidade do chefe da sinagoga, da pessoa mais importante, desse conselho de anciãos, era de fato fazer com que as pessoas
com seus dons, com as suas características, com as suas sabedorias, fizesse parte da liturgia de cada reunião, de cada encontro na sinagoga. Então, os principais da sinagoga examinavam os discursos, primeiramente examinavam os discursos, veja bem, dos oradores, para garantir que tudo fosse feito da maneira correta, para que ninguém pregasse nada apócrifo, contrário ali às leis e à crença judaica também, né? E também é verdade que algumas sinagogas, como nós já falamos, tinha apenas um administrador, então esse trabalho era centrado apenas neles. Então, de qualquer forma, fica claro que Jairo era uma pessoa com muitas ocupações, era uma pessoa extremamente influente, que ocupava uma posição importante na sociedade e na religião daquele momento, mas também contava com alguns recursos. Não era uma pessoa pobre, mas era uma pessoa que também já tinha alguns recursos na sua vida. Então nós podemos ver quem era Jairo, o que ele fazia, qual era a sua atividade. E diante disso tudo nós podemos dizer que Jairo é um pai sensível à necessidade da família. E nós vamos perceber isso por quê? Porque os seus afazeres e a sua rotina não o afastava da sua casa. Ele tinha o templo, ele tinha os seus afazeres, ele tinha os seus compromissos, ele tinha o seu trabalho, a sua vocação, ele tinha uma administração grande e de extrema responsabilidade naquele momento, mas ele estava focado em primeiro lugar na sua família. Tudo que acontecia na sua casa chegava ao seu conhecimento, e se chegava ao seu conhecimento é para que ele tomasse uma decisão, fosse à frente. Então, os seus afazeres, o seu trabalho, a sua rotina, não retira o seu papel de pai, daquele zelador, daquele príncipe de sua casa, daquele que administra a sua casa, daquele que coordena a sua casa, daquele que está à disposição da sua casa, que não rejeita os desafios que vêm às suas mãos em bem, para fazer o bem da sua casa. Então nós estamos vendo um homem extremamente ocupado, com muitas tarefas, mas atento às necessidades da sua casa, sensível às necessidades da sua família. Eu acredito que hoje também temos muitas responsabilidades, muitas tarefas. O dia é corrido, é daqui para lá, de lá para cá, atividades e atividades. Parece que o dia de 24 horas já não é suficiente mais para nós. Nós queremos um dia que tenha 28 horas, 30 horas, para darmos conta de tudo aquilo que vem às nossas mãos. E muitas vezes o nosso foco está naquilo que podemos fazer fora da nossa casa. E muitas vezes esquecemos de tudo aquilo que está acontecendo dentro de casa. E menosprezamos as necessidades da casa. Transferimos essas necessidades. E como pai não assumimos de uma forma sensível, para estarmos prontos a socorrer, prontos a caminhar junto, prontos a chorar e prontos a festejar com as nossas famílias em todo o tempo. Abrindo espaço, e o melhor espaço da nossa agenda para estar com os nossos filhos, a nossa casa. Nenhum lugar é mais importante do que a nossa casa. Nenhuma pessoa é mais importante do que as pessoas que estão na nossa família, dentro do nosso lar. Nada nesse mundo pode nos roubar o tempo que temos de mais precioso, em detrimento ao tempo que temos que dedicar à nossa família. Precisamos ter um olhar sensível à nossa família e à nossa rotina secular, mesmo que ela seja uma rotina espiritual, não pode, demais, por mais que seja necessária, tirar o nosso foco da nossa casa, da nossa família. Fracassar no lar, irmãos, é um fracasso que corresponde a danos irreversíveis na nossa existência. Ser bem-sucedido na vida pessoal e fracassado no lar é um fracasso geral, porque aquilo que foi confiado a nós, nós não cuidamos e perdemos. E perdemos. Acredito que muitos de nós, em algum momento na nossa vida, quando formos confrontados por sermos religiosos, estarmos dentro de uma igreja, trabalhando, etc. E se alguém perguntar assim, e seus filhos, aonde estão agora? O que eles fazem?
Eu creio que muitos de nós teremos constrangimento em responder essa pergunta. Talvez até o nosso semblante vai cair naquele momento quando formos questionados a respeito dos nossos filhos. Porque talvez fomos extremamente bem-sucedidos da porta da casa para fora e fomos extremamente negligentes da porta da nossa casa para dentro. Nos dedicamos intensamente ao próximo, mas aqueles que são mais próximos, que são os nossos filhos, abandonamos em algum momento. Não fomos capazes de perceber as suas necessidades. E se nós perdemos o tempo da necessidade para com os nossos filhos, esse tempo só com Jesus pode ser recuperado. Por isso que nós, pais, precisamos ficar atentos às necessidades da família e que os nossos afazeres, a nossa rotina, não venha nos afastar da nossa família, da nossa casa. Para que quando alguém trouxer uma pergunta a respeito da nossa casa, possamos com alegria, com prazer, com convicção, dizer: todos estão bem, com a graça e a bênção do Senhor e servindo ao Senhor com alegria. Jairo estava vivendo isso. Estava com a crise sem precedente dentro da sua casa, mas estava atento às necessidades e sabia qual era a fonte que ele tinha que ir para receber a bênção e a solução da sua casa. E eu creio que nós, pais, devemos ter também essa consciência de estarmos presentes na nossa casa, mas também consciente de onde temos que buscar para que Deus venha nos alcançar e nos abençoar. Segundo, nós aprendemos com Jairo a apresentar Jesus à família, em toda e qualquer situação, mesmo que seja extremamente difícil, extrema. Nós percebemos que Jairo ousou em continuar crendo em Jesus. Jairo não caminhava com Jesus, não era discípulo de Jesus. Talvez ele o conhecia ou ouviu dizer dele, só sei que naquele momento, quando ele recebe a notícia, sua filha está muito doente, ou ele tem conhecimento de que sua filha estava à morte, que tudo ele poderia ter feito, a sua religiosidade, ele deve ter orado, ele deve ter chamado o grupo de oração para orar, ele deve ter chamado os médicos, como uma pessoa equilibrada, uma pessoa conhecida bem naquela sociedade, ele deve ter recebido várias ajudas, várias orientações, e creio que as pessoas estavam à sua volta, sendo sensível à sua situação, porque a sua filha estava extremamente doente, perto da morte. E creio que muitos já disse para ele: olha, não temos mais o que fazer. Aí Jairo tem uma coragem. O seu coração leva, ele de alguma forma lembra do Senhor Jesus, sabe que Jesus está ali e vai ao encontro do Senhor Jesus. Eu fico imaginando aquela cena. Que o homem que trabalha na sinagoga tem toda uma indumentária, toda uma roupa. Hoje na igreja muitos de nós vemos de qualquer jeito, né? Mas naquela época não. Naquela época a roupa que se apresentava na sinagoga, principalmente o líder da sinagoga, não poderia ir de qualquer jeito. Tinha que ir com a roupa que dava ali referência do que ele era, do que ele representava ali naquela situação. E ele sai e vai ao encontro do Senhor Jesus. O texto diz que Jesus estava na beira do mar, areia, água, ele bem arrumado. A palavra de Deus diz também que Jesus estava com a multidão ao seu lado, o sufocando, o empurrando para dentro das águas. E nós cremos que muitas pessoas que seguiam o Senhor Jesus eram pessoas simples, pessoas com a roupa, quem sabe, rasgada, surrada. Talvez pessoas doentes que se rastejavam atrás do Senhor Jesus. A cena não era apropriada para alguém da sociedade ou da alta sociedade. Alguém com um conceito extraordinário ali. Mas Jairo deixa tudo isso para trás. E a Bíblia diz que ele vai ao encontro do Senhor Jesus e se lança aos pés do Senhor, se prostra aos pés de Jesus, vai ao chão, adora ao Senhor Jesus, reconhece o ser heroíno do Senhor Jesus diante de uma multidão
que o conhecia. Ué, não é o Jairo, o chefe da sinagoga? Esse homem não é rico, não tem muita autoridade, não é o líder religioso principal, agora está se rendendo aos pés do Nazareno? Está se rendendo ao Senhor Jesus, se lançando na areia, diante de muitas pessoas impuras. Jairo deixa tudo isso para trás e vai ao encontro do Senhor Jesus. Ele vai se apresentar ao Senhor Jesus e vai apresentar a sua família ao Senhor Jesus num momento extremo de dor, que naquele momento de encontro já era preocupante. A minha filha está muito doente, está à beira da morte. Era a notícia que Jairo levou ao Senhor Jesus. E faz um pedido ao Senhor Jesus, que só poderia ser feito se Jesus fosse à sua casa. Só poderia ser feito se o Senhor Jesus olhasse para ele com um olhar de misericórdia, de compaixão. Só fosse possível se Jesus olhasse para ele e falasse assim: Jairo, você tem tudo na vida e muitos que estão aqui próximos de mim não tem nada, então é para este que eu vou dar atenção. Não! Jesus tem um olhar de misericórdia, tem um olhar de compaixão e aceita o convite, porque Jairo fala assim: vai até ela, impõe as mãos e ela será curada. A fé de Jairo já estava assim ali revelada ao Senhor Jesus. Ele não falou: pode ser que ela seja curada. Eu estou aqui prostrado diante do Senhor, se o Senhor levantar as suas mãos e for à minha casa e botar as mãos sobre ela, ela será curada. Ele leva e apresenta a sua família e as suas dificuldades, a sua realidade ao Senhor Jesus, diante de uma situação extrema, de uma dificuldade terrível. Ele não pensou duas vezes: eu vou a Jesus, vou colocar minha família no altar de Deus, vou colocar minha filha no altar de Deus. Não importa o que eu sou, o que eu tenho que me humilhar, eu tenho que me prostrar diante do Senhor Jesus. E isso não importa que seja o ar livre no mar, na areia, não importa que a multidão que esteja ao seu lado sejam pessoas simples, humildes, carentes de toda a sorte de bênção provinda do Senhor Jesus. Eu preciso me lançar, me jogar aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo o seu senhorio, e eu quero levar toda a minha casa para lá. Ele não hesitou a isso. Eu creio que nós, pais, precisamos resgatar esses valores. Nossos filhos precisam ver os pais lançados aos pés do Senhor Jesus, prostrado aos pés de Jesus, de terno e gravata, de jeans, de short, de sandália, de sapato, seja no ar livre, seja no local de trabalho, seja na sala da casa, seja na cozinha, seja no quintal. Nossos filhos precisam ver essa cena de contínuo na pessoa do pai. Assim ele vai demonstrar que ele é sensível à sua família, às necessidades da sua família, e percebe que aquilo que foge ao nosso controle, que agora tornou-se impossível para nós, ele crê que o possível é diante de Deus. Então ele leva a sua casa e com todo o seu drama, com toda a sua oração, diante de Deus, ele demonstra para o Senhor Jesus que a doença da sua filha levou a ele uma dor profunda ao coração. Ele chorava de alma diante do Senhor Jesus. Ele demonstra o valor da sua casa e ele quer a sua casa de volta, restaurada, curada. E ele só percebe que Jesus, ele só tem certeza que Jesus pode fazer isso. Não importa se ele era líder religioso, Jesus é maior. Não importa se ele tinha uma vida financeira segura, Jesus é maior. Não importa que ele tinha um conceito alto na sociedade, não importa, Jesus é maior. Eu vou me lançar aos pés do Senhor Jesus e junto comigo vai a minha casa, o drama da minha casa, a minha família. E Jesus o levanta, querido, aceita o convite e vai à casa de Jairo. Olha que coisa maravilhosa. Ele vai, Jesus foi lá. E os irmãos lembram da história. Já chegando à casa de Jairo, alguém diz: olha, não importuna mais o mestre, sua filha morreu. Eu quero que você, pai, pare um pouquinho aí e pense. Se você não fosse sensível à necessidade da sua família, a sua filha iria morrer. A filha de Jairo, se Jairo não fosse sensível às necessidades da sua família, a sua filha morreria primeiro,
antes dele chegar a Jesus. A Bíblia não nos orienta a trabalhar com talvez, se, isso não existe na Bíblia. Mas para nós entendermos aqui, se ele tivesse recusado, eu, chefe, tantas coisas para fazer, Jesus está lá no mar com aquele monte de gente, aquelas pessoas humildes, não tomam banho, rasgados, enfim, sem educação. Não vou lá nada, vou lá não. Talvez ele não tinha visto a ressurreição da sua filha. Mas sendo sensível à sua família, e a palavra que ele tem a Jesus é: minha filha está enferma. Significa que ele corre com antecedência e vai ao Senhor Jesus e apresenta a sua filha, a sua família a Jesus. E diz: põe as mãos sobre ela, ela será curada. Tu és o Filho de Deus. Tu és Senhor. Eu sou servo. Sem o Senhor eu não sou ninguém. Não importa os títulos que eu tenho. Não importa a autoridade que eu tenha. Não importa o favor que eu tenho de muitas pessoas. Eu só sei que quem pode resolver o problema da minha família é o Senhor Jesus. Então ele antecipa as tragédias e se apresenta, leva a sua família e apresenta ao Senhor Jesus. Quando você coloca esse drama com antecedência, essa comunhão com o Senhor Jesus, fique tranquilo. Já está na mão do Senhor Jesus, descansa. Aí nós vamos ver o fim dessa história. Que graças a Deus, Jairo, antes que a terrível notícia chegasse, ele já estava retornando com Jesus em direção à sua casa. E eu costumo dizer que Jesus não perde a viagem, não chega atrasado. Não importa o que aconteça no caminho, se uma mulher que estava também doente, 12 anos com hemorragia, iria ali parar aquela caminhada e atrasá-lo. Jesus não está nem aí para o nosso tempo, para os nossos desesperos, para a nossa agonia, porque Ele sabe que quando Ele chega, as coisas são resolvidas. E é por isso que Ele continua caminhando em nossa direção, é por isso que Ele está presente diante de nós em todo o tempo, porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor de todas as coisas, a última palavra sempre será dEle e jamais será minha ou de qualquer outra pessoa que seja o jornalista, o informante de notícias trágicas para nós. Podemos dizer que as pessoas que foram até Jairo e falaram assim: sua filha já morreu, não importa o mestre, foram portadores de fake news. Fake news. Como que morreu? Jesus falou: não, ela está dormindo. Não, morreu. Por isso que nós estamos chorando. Agora nós vamos rir, porque o Senhor não conhece nem uma pessoa morta, então como é que o Senhor quer curar as pessoas? O Senhor nem sabe discernir quem está vivo e quem está morto. Nós sabemos. Você não, Jesus. Jesus olha para Jairo e fala assim... Primeiro, Jesus nem dá atenção para isso. E fala: olha, não temas. Tira o medo. Descanse. Você me fez um convite para ir à sua casa? Sim, Senhor, eu fiz. Eu vou à sua casa. Mas minha filha já morreu. Não me interessa. Eu vou à sua casa. Porque você me convidou. Porque você foi, você se prostrou. Então não me interessa o que está acontecendo na sua casa. Eu vou até a sua casa. E fala assim: crê somente. É o que nós precisamos ter, é que os pais precisam ter no seu coração. Crê somente. Além da sensibilidade, de estar atento às necessidades da sua família, ele precisa ser aquele que crê somente no Senhor Jesus. Quando a prisão foi aberta lá com Paulo e Silas na prisão, quando o carcereiro de imediato iria ao suicídio, toda a sua casa ficaria órfã. Paulo e Silas falaram assim: não te faças nenhum mal, estamos aqui. Nós estamos aqui, não fugimos, não precisamos fugir, porque Deus está aqui. E onde Deus está, irmãos, até a prisão é um lugar gostoso e prazeroso. Agora, onde Deus não está, você pode ir lá para o Havaí, um lugar bonito, Bahamas e etc. Esse lugar não vai te trazer prazer.
Porque você vai estar preso a pecados, paixões, vaidades, que te afastam da presença de Deus, te lança, te deixam uma natureza bonita do seu lado, mas o Senhor da beleza, da vida, está longe de você. E se algo acontecer de terrível na sua vida ou na sua casa, você não tem a quem recorrer. Nada poderá mudar a sua história. Crê somente. Paulo e Silas olhou para aquele homem, para o carcereiro, não te faça nenhum mal. Ele falou, então o que eu tenho que fazer? Crê somente no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Talvez a minha casa ou a sua casa ainda não é plenamente salva, porque falta no coração do Pai crer fielmente em Jesus. Crer em Jesus. Não é estar na igreja, não é cantar na igreja, não é orar, não é pregar, é crer nele fielmente, em todo o tempo. E ser esse exemplo de fé para a sua casa, porque a promessa é para todos. Porque se o Pai crer, toda a sua casa será alcançada com as bênçãos do Senhor, com a salvação do Senhor. Haverá ressurreição na sua casa. Haverá vida e vida em abundância na sua casa. A alegria será plena e completa, porque você, Pai, crê em Jesus plenamente. E diante dele você está todos os dias. E você não é apenas aquele que ensina o caminho, mas você está no caminho. Você é o caminho, a exemplo de Jesus, para que os seus filhos caminhem em direção a Deus em todo o tempo. Por último, eu aprendo com Jairo, este homem, pai sensível às necessidades da família. Por mais difícil que seja a realidade, o pai permanece na fé. Ele é incentivado por Jesus por isso. Jesus fala, crê somente. Mas Jesus, disseram aí que minha filha já está morta. Jairo, crê somente, só isso. Estou chegando. Já estou à porta da sua casa. E quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós temos essa fé no Senhor Jesus, tudo em nós flui como sinônimo de vida, de esperança, de certeza de coisas boas. Em nenhum momento vai brotar alguma coisa que nos leva à dúvida, porque nós vamos sempre crer que o Senhor Jesus pode trazer sobre nós a solução para os nossos problemas, para o nosso drama. Jesus simplesmente falou para Jairo, crê somente. Sua filha, os homens estão dizendo que está morta, mas eu não disse isso ainda. Eu não falei isso ainda. A Bíblia registra que Jesus ressuscitou Lázaro, a viúva de Naim, o filho da viúva de Naim. Ressuscitou aqui a filha de Jairo. E eu completo dizendo que o próprio Deus ressuscitou a Jesus, ressuscitou a si mesmo. Isso são apenas 3 exemplos que Jesus ressuscitou e o exemplo maior que ele ressuscitou. E a Bíblia diz que Jesus fez muitas outras coisas, muitas outras, que não foram colocadas na Bíblia. Então eu posso dizer que também Jesus ressuscitou outras e outras pessoas, se caso isso foi necessário no seu ministério. Eu não duvido disso. Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo nele um poder amplo. Um poder que é suficiente para toda uma existência de uma geração, de uma vida. Aonde quer que estejamos e da forma que estamos. Não é um poder limitado. Não foi demonstrado apenas para que ficasse escrito nas Escrituras, mas para que nós possamos crer que Ele faz muito mais do que aquilo que conhecemos. Do que aquilo que Ele colocou para nós, para conhecermos um pouco do que Ele é, daquilo que Ele pode fazer. Jesus fez muitas coisas, mas sempre nos desafiou a crer somente. Você está vivendo um dia difícil na sua casa? Você está com uma dificuldade extrema na sua casa? Talvez alguém já ligou para você e já falou assim, olha, não tem mais jeito para você. Talvez você foi se aconselhar com alguém e alguém falou assim, rapaz, sua situação é difícil mesmo, não tem jeito não. Já te deram o veredito. A sentença já foi dada.
Qual tem sido a sua reação? Como que você tem agido diante dessas decisões, dessas situações que têm acontecido na sua vida? Jairo ouviu as piores notícias que um pai possa ouvir. A morte de uma filha. Mas Jesus falou assim, não temas, crê somente. Então, se seu filho está caminhando por outros caminhos, quem sabe pelas drogas, quem sabe no ramo da prostituição, quem sabe abandonou a fé, se apostatou, está longe, não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de você. Está morto espiritualmente. E se você colocou isso aos pés do Senhor Jesus e você tem clamado por isso todos os dias, eu creio que Jesus hoje está falando para você, não temas, crê somente. Crê somente. E quem sabe neste momento Deus já está providenciando a resposta do seu clamor para que o seu drama seja resolvido. Quando o Senhor Jesus chega na casa de Jairo, ele coloca os apóstolos que ele escolheu, coloca os seus pais e entra na casa. Encontra um corpo de uma menina, talvez no andar de cima, que diz assim, descendo, ou descendo da cama, ou descendo do andar, não sabendo direito. Depois que ele cura, ele fala, Talita cumi. Carinhosamente significa menina. E segundo os estudiosos, ele vai falar na língua original daquela menina, daquela família, para que ela conhecesse bem a voz, o significado do objetivo da fala de Cristo. Levanta, anda. E aquela menina levantou e andou. Aquela que estava morta, estava viva. Aquela que não andava, andava. Aquela que o acontecimento que aconteceu com ela provocou choro e desespero à sua família. Agora aquela cena dela levantar e andar provoca alegria, prazer. Aqueles que zombaram do Senhor Jesus agora estão sem saber o que falar. Foram vencidos pela ação de Cristo junto àquela menina. Quando ele falou, Talita cumi. Menina, levanta e anda. Levanta e anda. E Jesus ali, eu não costumo dizer, não entender muito bem algumas coisas que Jesus faz, mas eu me calo e me conformo, né? Como que ele poderia dizer para Jairo e sua mãe, olha, não fale isso para ninguém não. Fica só entre nós. O chefe da sinagoga. Talvez Jesus estava querendo preservar a Jairo. Porque nós sabemos que os líderes estavam querendo matar Jesus. Estavam querendo tirar Jesus deste mundo. E Jesus estava querendo preservar o ministério de Jairo. Para que em nenhum momento ele ficasse constrangido diante da sua liderança. A Bíblia não fala mais nada do que aconteceu com Jairo. Só dá ênfase que sua filha ressuscitou. Mas cá entre nós, Jesus também estava preservando a sua caminhada na face da terra. Jairo, fala para ninguém não, não precisa falar, não precisa dar testemunho. Fica entre eu e você e sua família e aqueles que estão aqui. Por isso que eu disse para as pessoas, ela dorme. Porque se dorme, acorda. E ela acordou. Mas nós sabemos que ela estava morta, literalmente morta. Jesus restaura a alegria daquela casa. Jesus devolve a vida àquela casa. Jesus preserva aquela família. Porque alguém, um pai, estava sensível às necessidades da sua família. E ousou a ir até Jesus, apresentar a sua família até Jesus. Ousou a crer que por mais difícil que fosse a sua caminhada, ele estaria crendo no Senhor Jesus. E não deixou os seus afazeres atrapalhar a sua fé, a sua certeza que Jesus podia mudar a sua história. Tem um ditado popular, irmãozinhos, que diz assim, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É um ditado extremamente verdadeiro. E foi o que Jairo fez. Minha filha está muito doente, então eu preciso de Jesus agora. Não é amanhã. Amanhã pode ser muito tarde, como tem um hino do nosso cenário que diz. Amanhã pode ser muito tarde, pode ser mesmo.
Então, a hora de se lançar ao Senhor Jesus, levar a nossa família e viver firmemente, crendo no Senhor Jesus, é agora, não é amanhã. Amanhã pode ser muito tarde, porque é hoje que Cristo quer te salvar. É hoje que Cristo quer mudar a realidade da sua vida, da sua casa. É hoje que Deus quer fazer diferença. Independente do que o mundo está falando em relação a você, Deus pode e quer mudar a sua realidade. Por isso que ele falou com Jairo: eu vou na sua casa. E não parou na caminhada. Foi até o fim e o abençoou. Tomara que em nosso coração, principalmente nos corações dos pais, tem aquele versículo e aquele verso de Josué, quando ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós, pais, possamos caminhar com isso todos os dias. Que seja a nossa oração, a nossa dedicação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, eu quero que a minha casa te sirva, Senhor. Eu quero que meus filhos te sirvam. Eu quero, Senhor, que a minha casa seja uma referência do Senhor aqui na terra. Independente de como está a sua casa hoje. Se você se prostrar diante do Senhor, se você levar a sua família diante do Senhor, e você for um exemplo de fé, crendo em Cristo, esta frase não será apenas um slogan de vida, mas será uma realidade, uma verdade eterna na sua vida e na sua casa. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus traga sobre nós tudo que precisamos para continuar caminhando com a nossa família em direção ao Senhor Jesus.